Boa noite, boa noite. Acho que já estamos em direto. Boa noite a todos que estão aqui na nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos aqui a esta partilha que vou estar com a doutora Alexandra, que é sempre um prazer enorme e vocês, se calhar, a maioria já conhece. A doutora Alexandra é farmacêutica, dedica-se há muitos anos aqui à medicina natural integrativa, é autora de alguns livros que vocês cá já conhecem também, que eu também tenho todos, e que é uma inspiração também aqui para nós na área da nutrição funcional integrativa. Portanto, acho que vai ser muito bom vocês estarem aqui a partilhar connosco também. Se quiserem depois colocar algumas questões, podem deixar aqui também nos comentários. Nós temos aqui algumas questões que nos chegaram e depois vamos partilhar também aqui as respostas. E estejam à vontade aqui connosco. Vamos falar então sobre este tema que nós gostamos muito aqui da tiroide e também jejum, microbiota, e vamos deixar fluir a conversa e partilhar aqui mais conhecimento com vocês, com a doutora Alexandra, que é especialista aqui nestas áreas. Então vou convidá-la aqui para entrar. Acho que acho que ela não está a conseguir entrar. Atualizar o Instagram. Doutora Alexandra, acho que tem que atualizar o Instagram. Será isso? Quem é que percebe um bocadinho disto para poder ajudar aqui nós? Há uma versão atualizada do Instagram, é isso? Então, deixem-me ver se calhar temos que mudar aqui o Instagram Não, mas já fizemos uma vez. Aqui diz, a doutora Alexandra vai precisar da versão mais recente do Instagram para aderir. Oh, o que é que significa? Então, como é que podemos agora interligar aqui a conversa? Não sei o que é que... Quem é experiente aí desse lado do Instagram e de o que é que pode estar a acontecer aqui nas nossas partilhas? Vocês que vão chegando aí, que já temos aqui um público, sejam todos bem-vindos. Vamos só ver se eu consigo, se a doutora Alexandra consegue entrar, para conseguirmos fazer aqui um direto. Vamos aguardar um bocadinho. Eu aproveito para vos dizer que nós temos as inscrições da jornada aberta para os workshops gratuitos dia 4, 6 e 9 de julho. Vocês podem se inscrever na bio do Instagram, tá? Onde vamos aprofundar um pouco mais estes temas. É possível que o telemóvel da doutora Alexandra... É pelo telemóvel que a doutora Alexandra está a entrar? Eu penso que sim. Eu penso que é pelo telemóvel. Terá que ser... Eu acho que ela foi arranjar uma solução. Que é isso que nós temos que arranjar quando vemos um problema, um desafio. Em vez de nos focarmos no problema, temos que ir procurar uma solução. Deve haver um problema, pois houvesse um barulho intenso de vez em quando. Esse é o meu telemóvel, faz um barulho de fundo, não é? Já percebi isso. Tenho que perceber o que é. Pode ser a atualização do Instagram, não é? Que aqui dizia essa informação. Pronto, então... Já agora, enquanto aguardamos que a doutora Alexandra consiga estar aqui connosco, querem aproveitar também para fazer alguma questão específica, se vocês tiverem. Quem é que já pratica jejum? Podem ir escrevendo, está bem? Que eu vou ver se ela já está por aqui. Acho que... agora sim.
Sim, estamos? Ah, finalmente. Foi Estas rápido. coisas, estas atualizações de coisas. Vem do nada. Vem do Pronto, já cá nada. estamos. Já. Foi Bem-vinda. rápido, mesmo assim foi rápido. Sim, pois Olá, foi. olá a todos, muito boa noite. Mais uma Eh, vez aqui contigo. É um prazer poder estar aqui também. E pronto, peço desculpa por esta entrada, mas não sabia que era preciso atualizar o Instagram. era o suspense. Mas agora está tudo bem? Era um suspense. Está tudo bem? Estou aqui. Também para deixarmos as pessoas irem entrando, não é? Sim, tem tentado a chegar imensas pessoas, as fãs aqui da doutora Alexandra. Ahm, e é muito gosto também ter-te aqui sempre, porque acho que é sempre uma mais-valia aprofundar estes temas e falar com quem está a estudar mais o tema profundo. E este tema é o tema da microbiota, do intestino, o jejum, enfim, muitas coisas que a doutora Alexandra adora e que, e que pronto, sempre pudermos partilhar, acho que é uma mais-valia para todos. Um, então, queres falar um bocadinho sobre ti? Eu acho que já conhecem, mas podemos partilhar também aqui o que é que a doutora Alexandra faz, onde ela trabalha, onde a podem seguir, quem não segue. Falar aqui um bocadinho antes de começarmos. Pois, talvez já algumas pessoas me conheçam. Eu sou farmacêutica, estou nesta área, já nem sei quanto, mas pá, há 20 anos estou na área da medicina integrativa. Na altura nós não chamávamos integrativa, agora é que toda a gente chama. Quando eu comecei era medicina biológica, éramos um ou dois no país. A mim o que me despertou, porque a vida toda sou farmacêutica de base, trabalhei em farmácia com público e com pessoas toda a minha vida. Desde os 20 anos ou 21 anos, quando eu comprei a primeira farmácia, portanto ainda nem tinha acabado o curso. E este percurso dos 20 e tal aos 30 e tal, portanto foram 15 anos talvez de farmácia, comecei a perceber que nós, em termos que se falava muito em doença e que as pessoas andavam à volta da doença, da doença, da doença, ninguém se fazia nada em prol da saúde. Era muito a medicina do antissintoma, antissintoma, antissintoma. As pessoas, e depois deparei-me que as pessoas que começavam comigo com um medicamento, por exemplo, para o colesterol, passado um ano tinham um medicamento para a glicose, e depois já tinham para o ácido úrico, e depois já tinham um antidepressivo. E pronto, eu conto isto muitas vezes, mas foi aquilo que me fez sair da medicina alopática, que a minha formação a vida toda foi medicina alopática, fui casada com um médico, o meu pai era médico, portanto, me movimentei sempre neste mundo da medicina alopática e dos medicamentos. Eu lembro-me que eu era miúda, eu tinha 6 ou 7 ou 8 anos, estas memórias que se tem de miúda, e eu brincava com caixas de medicamentos. Porque o meu pai era médico e havia muitas ofertas de amostras, e nós arrumávamos tudo por ordem. E eu brincava com aquilo no sentido de saber o que era, e tinha uma curiosidade enorme. E pronto, e claro Por isso, que ao longo da farmácia, né? vida, Um caminho. ao longo da vida isto foi crescendo. Pronto, depois fui para a farmácia, adorei no início, mas depois também me pus a interrogar sobre estas coisas, mas como é que é possível? Tanto medicamento, medicamento, e as pessoas estão cada vez estão piores, porque cada vez os medicamentos não tratam. Exato. Não estou a falar do antibiótico, não estou a falar do medicamento da Uhum. situação aguda, e vou fazer esta ressalva várias vezes durante esta live, que quando eu falo destas questões é na doença crónica. Obviamente que esta nossa medicina alopática, que como vocês sabem tem cerca de 200 anos, não mais do que isso, ou menos talvez, já perdi um bocadinho as contas, mas é mais ou menos isso, tem uma visão muito do agudo, não é? Do antissintoma, do antibiótico, do toma lá isto para isto. E nós temos uma medicina que tem milhões, milhares de anos, tem 5 mil anos, 6 mil anos, talvez tem a medicina ayurvédica, que é a mãe da medicina, Uhum. em que se atuava no porquê, nos sintomas, Exato. nos porquês, e não na modulação do sintoma. Isto é uma novidade. É uma novidade e que muitas vezes a medicina tal como ela está agora se esqueceu na Sim, parte crónica, se esqueceu que o meu coração, o meu intestino, o meu fígado, a minha tiroide está integrado numa pessoa que se chama Alexandra e que tem uma determinada característica, um determinado terreno, e portanto isto foi-se perdendo muito com o tempo. E aqui é que nós podemos fazer a diferença e por isso é que a medicina integrativa tem crescido imenso. Como vos digo, eu já sou cota, não é disto tudo, porque já comecei já há muitos anos com a medicina biológica, que nós chamávamos,
E agora vemos uma série de pessoas, uma sociedade fantástica que nós já temos e muitas pessoas envolvidas, muitos médicos Sim, que estão cada a vez trabalhar mais, na não medicina. é? O É. que é ótimo. E mais uma vez, é importante dizer que a medicina integrativa nós integramos, e portanto não é um ou, é sempre um i. Aqui não há os, aí é uma mais-valia. Se nós Exato. estivermos a tratar um colesterol alto, e que se o colesterol alto nós sabemos que é um problema, pá, que há 1000 problemas que podem dar com o colesterol alto, Sim, ou estamos a inclusive tratar uma as disfunção funções da tiroide da também, não é? tiroide, uma disfunção da Exato. tiroide, que sabemos que existe N situações que vão dar uma disfunção da tiroide, assim como a disfunção da tiroide vão conduzir a N situações. E, Exato. portanto, em vez de tratar apenas com eutirox e levotiroxina para modular o TSH, se nós conseguirmos perceber a causa, e é isso que eu faço quando quando temos os doentes com problemas de tiroide, tentamos sempre ir de encontro à causa, perceber, mas porquê que uma pessoa de 30 anos tem problemas de tiroide? Exatamente. Portanto, é isto que nós fazemos Exato, ir à e é isto que eu causa e não faço. focar na doença, não é? É focar a perceber o que é que está ali por trás, o que é que a trouxe até aqui. Não focar só na doença, que é a medicina alopática traz E esse e é integrar os necessário. sintomas, exato, e Sim. integrar os sintomas todos, porque muitas vezes a pessoa tem problemas de tiroide, depois tem obstipação, depois tem hipertensão, depois está mal disposta, depois tem excesso de peso, e quando nós sabemos que isto tudo é tiroide, não é? Estou a dar o exemplo da tiroide, porque eu sei que há tipo, Sim. quem E é há que muitos, refere a tiroide. sim. Há muitos sintomas que as pessoas acham, né? Dizem-me também assim, eu acho que tenho problemas de tiroide, Kátia, porque eu estou cansada, mas às vezes pode ser outras Não causas. é. Não, Nem só o sempre é. cansaço. Sim. O cansaço, o cabelo, a temperatura, as extremidades frias são os sintomas mais diretos. Mais diretos, sim. São os mais diretos. Nós depois temos N outros sintomas. Inclusivamente a obstipação. Porque muitas vezes vêm pessoas com 30 e tal, estou obstipada e tomar laxantes. Quando nós vamos ver é tiroide, não está bem, não é? Porque o T3, sabemos que o E aí T3 também às vezes as variações do humor, né? A questão as da variações do depressão e tudo está humor, ligado à até a diabetes pode ter a ver com a tiroide. A memória, a concentração, o peso, a oscilação do humor, são N situações. A tensão alta, essas coisas todas podem ter a ver com a tiroide. Sabes A que ansiedade, isso, exatamente. Alexandra, estavas a contar aqui a tua história e eu estava-me a lembrar agora que estás a contar isso, a minha história foi um bocadinho parecida. Antes de saber que tinha hipotiroidismo e antes de também aprofundar estes temas, há uns anos atrás, eu também tive diagnóstico de anemia ferropénica e depois não era anemia porque eu tomava ferro e ainda ficava mais obstipada e depois era diabetes, eu não tinha perfil, não tinha... Mas era, lá está, as análises estavam alteradas, era muito focado nos resultados das análises, por isso não... As análises é uma ferramenta, né, que nós utilizamos, mas não é um É um indicador. Exato, É exato. um indicador e Um nós conjunto. na doença crónica não nos podemos limitar a melhorar os indicadores que estão nas análises, que nem pouco mais ou menos, não pode ser assim que funciona. Por isso é que as pessoas vão aparecer na farmácia com 1000 medicamentos, não é? Dás o do colesterol, depois ao fim de um tempo tens dores, porque sabemos que as estatinas fazem dores, depois tens o comprimido das dores, depois das dores sabemos que as estatinas que aumentam a glicose, pronto, e por aí vai, não é? É questão de, que é isso que estás a dizer, não nos limitamos a modular o valor que aparece nas análises. E isso prende-se a tudo, até no jejum, não é? O jejum é importante, certo? Faz parte do ser humano também, não é? Mas será que todas as pessoas, Alexandra, podem fazer jejum? Como é que é para todos? Isto é uma questão também que às vezes as pessoas também podem ter aqui. O jejum é para todos. Eu, apesar de trabalhar muito juntos, quanto mais eu estudo o jejum, mais acho que mais simples é o jejum e nós não podemos complicar. E mais efeitos benéficos tem. Todas as semanas nós temos estudos sobre outro efeito que se associa ao jejum. É inacreditável. Quando eu escrevi o meu livro do jejum, foi o penúltimo, O Poder do Jejum Intermitente, eu acho que assim, já saiu outras coisas. Portanto, é um tema muito atual. Está sempre esta área. Exato. E cada vez mais o jejum tem benefícios. Agora, primeiro, não é um milagre, nem uma ferramenta miraculosa. Eu vou fazer jejum, vou ficar fantástico. Não, primeiro, não é. Segundo, também não é um papão, nem um bicho de 7 cabeças. Será que vou fazer jejum, vou ficar doente? Também não. Nada disso, nem uma coisa nem outra. Sim.
entrar no equilíbrio. Por um lado, estavas-me a perguntar se todas as pessoas podem fazer jejum. Todas as pessoas podem fazer jejum. Se é uma pessoa em convalescença, com peso, muito peso abaixo do peso, cheia de doenças e em convalescença, essa pessoa não pode fazer jejum, ou crianças muito pequenininhas. E quando eu digo não pode fazer jejum, não pode fazer mais do que 12, 13, 14 horas. Tem que ser Às vezes otimizado, as não pessoas é? chegam à consulta e dizem assim, ai, doutora, eu faço 12 horas de jejum. Eu digo, olha, isso não é jejum. Não é? 12 horas de jejum não é jejum. É o Mas isto para fisiológico, dizer, é aquilo que nós chamamos de fisiológico que o corpo precisa dormir, é não comer, é dormir 8 horas, mais uma para acordar, mais uma para não é, não é? para desintoxicar Agora, não há lentamente. dúvida que o jejum intermitente, todas as pessoas podem fazer jejum, tirando estas exceções, é benéfico para todas as pessoas, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas por outro lado também não é nenhum milagre, porque se a pessoa fizer jejum, está umas horas sem comer, mas depois, na janela de alimentação, vai comer, passa a expressão, as porcarias todas que comia antes, e em Exato. vez de comer ao longo do dia, come concentrado naquelas 8 horas, esqueça, também não é bom. Aí vai estar Por exemplo, inflamado, até porque o corpo fica mais receptivo à comida, não é? Porque ele está, ou seja, há uma baixa de insulina, que é benéfico, não é? Há aqui o corpo está mais receptivo, ou seja, tudo aquilo que entra tem um impacto maior. Se eu for fazer, não é? Comer mal, como estavas a partilhar, tem um depende do impacto que se maior, mas come, não depois é? também tem um impacto bom da pessoa estar algumas horas sem comer e acaba por fazer uma reciclagem, não é? Acaba por dar tempo ao corpo para se desintoxicar e algumas horas sem comer eu consigo ir utilizar energia ou gordura acumulada, Uhum. portanto fazer oxidação da gordura para obter ATPs, portanto obter energia. Mas pronto, mas não é bom, claro que não é bom, porque a pessoa mantém-se inflamável e mantém-se intoxicada e não vai perder peso e não vai ter os benefícios do jejum. Uhum. Não é? Como E o corpo também tem precisa de alguns. nutrientes, não é, Alexandra? Ou seja, também precisamos, exatamente aquilo que diz, e ensinas nos seus livros também, nutrir no período que nós temos de alimentar. Ou seja, porque nós depois precisamos, como o nosso corpo está mais, digamos, mais saudável, mais desinflamado, tudo aquilo que nós vamos dar podemos otimizar, não é? Podemos dar nutrientes para que o corpo funcione de uma forma benéfica. Claro, mas sabes qual é o que as pessoas todas referem? É que há várias coisas que o jejum intermitente vão embora. É a adição pela comida. É é a adição pela comida. É a questão de andar sempre a comer. É a questão dos inchaços. Há montes de sintomas que se vão embora se tu fizeres um período de jejum um bocadinho maior. Portanto, isto para dizer que, porque há também uma regulação da leptina e da grelina, que são estes mediadores da fome e da saciedade. Há logo essa regulação ao fim de 14, 15, 16 horas sem comer. Depende das pessoas e das reservas que têm. Mas a partir da 16ª hora e com o tempo, não é logo, nos primeiros jejuns, é com o tempo e com o jejum ritmado, começa a haver esta regulação do apetite, da saciedade. E então as pessoas, que isto aqui é muito interessante, as pessoas naturalmente, na janela horária da alimentação, já começam a comer menos e a comer melhor, porque tem uma regulação do apetite maior. E há outro fenómeno também que eu acho que é muito interessante, que é assim, se calhar não quero já passar para o intestino, mas acontece muito isto, tu se tiveres 16, 18 horas sem comer, tu não vais alimentar alguns micro-organismos que não é suposto crescerem demasiado no teu intestino. Não vais alimentar fungos. A questão fúngica é uma questão super importante. Nós fazemos muitos testes e muitas disbioses e a grande maioria das pessoas vem com carga fúngica muito grande. E os fungos são os micro-organismos que estão potencialmente patogénicos, porque os fungos não nos fazem mal, não podem crescer demasiado, mas os fungos libertam algumas toxinas que nos dão um alerta para que nos levam a comer, especialmente comer açúcar e doces. Então, como tu vais diminuir esta comunidade fúngica, com as horas sem comer porque não os alimentas, acaba por também regular a vontade dos doces. Além de haver aqui... Há aqui uma questão interessante, Alexandra. Estou a dizer que o som não se ouve muito bem. Não sei se é daí o som do telemóvel está alto, Alexandra. Não sei se é daí. Acho que... estava aqui uma questão que acho que é interessante, que quanto tempo demora a ter esses efeitos benéficos, não é? Eu acho que depende de cada pessoa, não é? Porque há pessoas que também têm um processo de adaptação, umas mais rápidas, outras mais... Eu vejo isso também, não é? Às vezes até sentem-se pior, dizem que eu sinto-me pior do que antes, quando fazia. Eu não consigo fazer isto é horrível. Mas às vezes pode ser o corpo
a desintoxicar, a ser o seu processo de adaptação. Depende de várias, exato, depende de várias coisas. Olha, eu dou um exemplo, estou a falar para o público em geral, tenho que dar exemplos práticos. Sim. Isto é a mesma coisa, nós temos um veículo, um carro, que temos de fazer uma viagem. Se é um carro que está habituado, adaptado a usar gasóleo, só vai andar a gasóleo. Se é um carro misto, que sabe andar elétrico e a gasóleo, ele vai facilmente ir alterando esta alternância metabólica, aquilo que nós chamamos de alternância metabólica. Então conseguimos gerir a absorção de calorias através da comida ou através da gordura que eu tenho armazenada. Porque nós primeiro vamos buscar o açúcar que temos armazenado na forma de glicogênio, depois vamos fazer uma neoglicogênese, vamos também buscar açúcar e energia à proteína, e à proteína má, a proteína que está... Isto é bem um conceito interessante, podemos falar um bocadinho mais à frente para eu não me perder, porque as pessoas às vezes dizem, perde-se proteína. Não, vamos buscar a proteína que tem que ser reciclada. E depois vamos buscar a energia à gordura que nós temos acumulada. Portanto, se a pessoa já tem esta alternância metabólica mais ginasticada no seu corpo, mais facilmente entra em jejuns maiores e não sente nada. Uma pessoa que está habituada a comer de 2 em 2 horas e que que come muito mal e que vive muito à custa de açúcar, de hidratos de carbono de alta carga glicémica, de absorção rápida, etc., vai ter mais dificuldade porque, digamos assim, o corpo não entendeu ainda que existe este recurso metabólico, ou seja, que pode buscar energia à gordura. Então, há pessoas que têm mais dificuldades do que outras, mas todas as pessoas ultrapassam os primeiros dias ou os primeiros jejuns podem ser um pouco mais sintomáticos, ok? Todas as pessoas. Isto é genético. Exatamente. E depois é importante a hidratação, ou seja, alguns aspectos podem melhorar essa passagem, né? Essa cetoadaptação, digamos assim, ou seja, mudar o combustível, não é? Sim, se a pessoa, normalmente o que nós indicamos a estas pessoas que fazem a adaptação à cetose, ou seja, ao metabolismo mais cetogénico e buscar consumir, oxidar a gordura e libertar corpos cetónicos que o nosso cérebro adora. O beta-hidroxibutirato é um corpo cetónico que o nosso cérebro ama mesmo e, portanto, é super e muito mais energético, ou seja, liberta até muito mais energia do que a proteína e do que o açúcar. E este processo de adaptação, muitas vezes nós ajudamos as pessoas ou ensinamos nos primeiros jejuns a introduzir alguma gordura. Ou seja, podemos pôr, além do café e do chá e das águas, que sabemos que durante o período do jejum que se pode incluir, podemos aconselhar as pessoas para melhorar esta adaptação a este metabolismo, introduzir, por exemplo, óleo de coco e eventualmente caldo de ossos, não só o caldo das águas dos legumes, que também é possível, mas eu gosto mais de pôr alguma gordura. O caldo de ossos ajuda-te muito nesta adaptação do jejum. E especialmente as pessoas que, este caso que nós estamos a falar, que nos primeiros jejuns sentem um bocadinho mais de efeitos. E eu digo sempre, quando eles dizem, eu não consigo, as pessoas, invariavelmente, há muitas pessoas que dizem, eu não vou conseguir fazer jejum. Eu disse, se diz que não vai conseguir, é porque precisa mesmo de fazer jejum, porque o seu corpo não está adaptado. Não está. E, portanto, tem mesmo que fazer jejum. E depois há vários tipos de jejum, não é, Alexandra? E estavam aqui a perguntar também, o ideal é 14 horas todos os dias. É preciso também desmistificar isto, porque o jejum intermitente, há vários protocolos, há várias diferenças, também há várias pessoas, não é? Mas o que é contínuo é diferente de intermitente. Isso tem a ver com o tempo que fazemos, pronto. E se há um tipo de jejum que é mais indicado, depende da pessoa, não é? Estávamos a falar isso há pouco. Aqui é difícil se calhar responder a dizer qual é o jejum mais indicado para mim, não é? Porque depende, claro que depende da pessoa. Agora, o que eu acho é que o mínimo 14 horas toda a gente devia fazer. Eu acho que é mau para todos nós não deixarmos o nosso corpo respirar, digamos assim. 14 horas sem ter comida e dedicar toda a nossa atenção a outras funções. E normalmente o que se faz é juntar com as horas de sono, não é? Se dorme 8 horas, junta um bocadinho antes de dormir, que é ótimo, não pode dormir com comida, e depois quando acorda deixar o corpo restabelecer, o intestino funcionar, os órgãos acordarem. Os órgãos têm que acordar. Vocês já viram o que é que a maior parte das pessoas fazem? Acordam às 7 da manhã, 6 da manhã para ir trabalhar. E vão correr comer porque têm que comer, os órgãos não acordam.
Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Nós temos que deixar o estômago, nem está preparado o estômago para receber comida, não é? Assim como à noite, porque quando o sol cai, e isto é a questão, é a noção do ciclo circadiano que é tão ou mais importante do que o jejum intermitente. Há pessoas que fazem jejum intermitente durante o dia e depois comem durante a noite, esqueça. Aliás, há muitos estudos que mostram que o bom jejum intermitente é quando nós respeitamos o ciclo circadiano, inclusivamente nos tira risco cardiovascular, risco de síndrome metabólico, uma série de riscos. E é ajustar o jejum ao ciclo circadiano. O que é isto? Nós temos o ciclo do dia-noite, e o ciclo circadiano comanda toda a nossa vida. Temos genes, podemos estar aqui uma live inteira a falar de ciclo circadiano. Eu não me quero estar a desviar, mas tenho que falar de ciclo circadiano porque é um tema também muito presente. Hormonal, então, e a tiroide também, tudo, estamos aqui a falar em intestino. Tudo tem o ciclo circadiano, tudo, o intestino, a tiroide, os órgãos, tudo. Então, quando o sol cai, se nós vamos comer, nós não temos capacidade enzimática para poder metabolizar uma série de alimentos, porque o nosso corpo não está preparado a essa hora para a digestão, para processos digestivos. Está preparado para outras funções de limpeza, funções de desintoxicação, funções de reparação. Okay? E por isso é que nós tiramos, eu pessoalmente não sou apologista de se comer legumes crus à noite, devemos incluir os legumes crus durante o dia, mas à noite não, porque os legumes crus exigem uma capacidade metabólica enzimática maior para se fazer a digestão. Então, pronto, isto tudo tem que ser seguido, tem que ser a respeitar o nosso ciclo circadiano. Exatamente. Até porque os nossos órgãos têm esses horários, não é? De desintoxicação durante a noite. Portanto, se estamos a desintoxicar, não convém fazer o tal ceia ou não faz sentido, não é? Faz sentido, assim como não faz sentido acordar de manhã e correr comer, não faz sentido nenhum. O seu estômago de repente está a acordar e leva com comida no estômago, não faz sentido. Exatamente. Por isso, o melhor esquema de jejum. O melhor esquema de jejum depende da pessoa, obviamente. Agora, uma coisa é certa: toda a gente deve fazer jejum, toda a gente deve fazer jejum. Nós sabemos hoje em dia que se traduzem inúmeros benefícios, desde o envelhecimento, a hormona de crescimento, a síndrome metabólica, a tensão arterial, o microbioma, sei lá, é quase redução de cancro, normalização enzimática, normalização da hormonal, enfim, há uma série de já estás a falar sobre doenças neurotróficas, doenças neurodegenerativas por causa do beta-hidroxibutirato e do fator neurotrófico cerebral. Portanto, tem uma série de vantagens. O esquema, temos que ir adaptando. Se me perguntarem a mim o que é o mais importante neste momento, há duas coisas que eu até vou partilhar convosco, que eu acho que é muito importante. Primeiro, seguir o ciclo circadiano. Esse é um ponto fundamental. Até pelo gene do envelhecimento, os nossos genes. E os genes, nós temos genes que controlam o envelhecimento e, portanto, é o ciclo circadiano que nos vai funcionar como epigenético, ou seja, controlar a nossa genética. Primeira coisa. Segunda coisa, que eu acho que é muito importante e as pessoas esquecem-se, eu farto-me de pregar isto. Às vezes as pessoas chegam à consulta e dizem: eu já faço 13 horas de jejum, eu faço 14 horas de jejum, eu faço 16 horas de jejum, ou eu já consigo fazer 20. E o que eu vos quero dizer é que, se calhar, mais importante do que tentar chegar às 20, mais importante, talvez entrássemos, ou tentar um esquema de alimentação, que entrássemos pelo menos uma vez por mês, 2 em 2 meses, numa coisa que nós dizemos, num esquema de alimentação que aumenta a autofagia. Isto é que eu acho que é verdadeiramente importante. Porque o jejum, muitas pessoas dizem, o jejum aumenta a autofagia. O que é a autofagia? É o nosso corpo consumir, ou gastar, ou destruir as estruturas que estão danificadas. É como se fizesse uma limpeza, sim. Como se fizesse uma limpeza. Como se fizesse uma limpeza. E este processo de autofagia faz ao fim de algumas horas. Não é com 20 horas de jejum. Não é com 24 horas de jejum. É com mais de 48 horas de jejum. E para mim é verdadeiramente importante porque é uma limpeza de células pré-cancerígenas, uma limpeza de resíduos tóxicos que estão no nosso corpo. Mas aí tem que ser acompanhado, não é, Alexandra? Tem que ser porque há casos que também... Não comer, exato, não comer tem que ser acompanhado. E alguma fazermos. Né? Mas, por exemplo, uma dieta que imita o jejum para uma pessoa que é saudável é uma coisa que é tranquilo fazer sozinho. Não pode. Claro que as pessoas que estão doentes têm que ser acompanhadas. Agora, uma pessoa saudável. Claro que uma pessoa que toma hipoglicemiante, que é uma dieta que toma insulina. Diz? Dieta que imita o jejum.
É verdade. A dieta quimio-jejum é muito estudada. Tem o professor Walter Longo que estudou muito isso e agora há vários autores a estudarem a dieta quimio-jejum. Está-se a chegar à conclusão que esta dieta quimio-jejum tem efeitos benéficos como o jejum, só que temos a grande vantagem de se poder fazer um mais prolongado, não é? Porque eu não vou fazer 72 horas de jejum. Ninguém faça 72 horas de jejum sozinho. Não faz sentido, não é? Uma coisa é dizer-me assim, faço 24 horas de jejum. O que é 24 horas de jejum? É comer uma vez no dia. Faço uma refeição. Ok, tudo bem, está tranquilo. Se não fores diabético, não fazes insulina, porque o problema é mais a diabetes, o controle da diabetes. Sim. Pronto, é aqui mais o problema, porque há pessoas que depois tomam insulina e comem e a coisa é mais complicada. Agora, se não toma, exato, tem que ter acompanhamento. Agora, uma pessoa que me diga, eu não tenho doença, estou bem, tenho queixas, tenho o intestino inchado, tenho uma doença autoimune, não sai do registro da diabetes e que diga, eu faço como uma vez por dia, se for uma refeição bem planeada por uma nutricionista que lhe ponha os nutrientes todos certinhos, a mim não, é bom, não me choca nada, muito pelo contrário. Portanto, para perceberem que podemos perfeitamente entrar neste esquema. A dieta quimio-jejum permite-me eu estar 72 horas, por exemplo, 2 dias ou 3 dias com este tipo de dieta, em que a ingestão calórica é extremamente baixa, em que o nosso corpo mantém um estado que imita o jejum, mas o que os estudos agora dizem é que este estado que imita o jejum nos traduz ou nos reflete todos os benefícios do jejum. Isto é fantástico, podes fazer isto uma vez no mês, não é? Acaba por ser uma reciclagem do nosso corpo, uma limpeza profunda do nosso corpo. Ele entra em cetose, não é? Acaba por começar a usar os corpos tónicos, que é outro combustível que vem da gordura, que tantas pessoas têm receio da gordura, e a gordura é super importante, não é? Principalmente aqui também estávamos a falar da parte do cérebro e tudo, e para falarmos aqui um bocadinho do intestino e da tiroide também, os benefícios, né, que traz à microbiota, esta adaptação, não é? As próprias bactérias que estamos a alimentar e as outras que... isso tudo também tem impacto. E vamos ter com a nossa absorção dos nutrientes. Claro. Claro, vamos fazer aqui um bocadinho só de história. Nós começámos nos últimos anos a comer de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, foi aquilo que nos foram dizendo, não é? Que nos ensinaram nos últimos 40 anos ou 30 anos, talvez. Comer de hora em hora, 2 em 2 horas. E comer comida que não é comida, que é comida que não é alimento. É comida, é para comer, mas não é alimento. Certo? E isto traduziu-se, ao longo dos anos, num desequilíbrio brutal do microbioma das pessoas. Certo? O que é o microbioma? O microbioma é o conjunto de bactérias que existem dentro do nosso corpo, que existem dentro do nosso intestino e que são responsáveis por inúmeras funções. Inúmeras. Produzem substâncias, são responsáveis pela genética, pela expressão dos genes, estão incluídas, olha, até nos cálculos renais e nos cálculos da vesícula. Há bactérias que têm funções. Agora descobriu-se uma bactéria que é impactante no Parkinson. Ou seja, é um mundo brutal. Então o que é que aconteceu? Este mundo do nosso microbioma, que nos mantinha mais ou menos saudáveis, foi completamente descontrolado e desregulado porque nós começamos a comer mal e a comer muitas vezes. Então começámos a alimentar, isto é como se fosse um ecossistema, não é? E este também o stress, não é? Todo o stress que vivemos hoje. Também stress, eletromagnetismo, as comidas, os medicamentos, o nosso ambiente, o nascimento, tudo aquilo que nós estamos expostos. O exposoma portanto, o microbioma, o sítio, o ambiente onde nós estamos incluídos e o nosso próprio ambiente. Okay? Então o que acontece é que se começou a alimentar umas bactérias que não era suposto crescerem tanto em detrimento de outras que ficaram mais para trás. Então, quando nós fazemos jejum, o que é que acontece? Estás umas horas sem comer, não é? Então não estamos a alimentar aquelas bactérias que antes estávamos sempre a alimentar, certo? E ajuda o jejum, que é isso que os estudos dizem, ainda agora este mês de abril saiu uma revisão sistemática super interessante sobre o jejum e fizeram até um estudo também rápido e percebe-se muito, foi muito explicado porquê. Então, não há dúvida que é assim, quando nós estamos horas sem comer, há uma bactéria que é uma bactéria muito moduladora do nosso intestino, que são um grupo de bactérias que são as muconutritivas, e essas bactérias, as que se alimentam da mucina,
que é uma camada que protege o nosso intestino. Não é? Por exemplo, estou-me a referir à Akkermansia, e esta bactéria, nós não a temos em probióticos, a Akkermansia mucinifila, portanto, esta bactéria, o que acontece, está a cortar. Não existe cá, não, sim. Sim, cá não existe, existe já nos Estados Unidos, mas não faz sentido estarmos a suplementar, ainda não existe cá, já existe, mas não é. E para mim não faz sentido estar a suplementar. Quando nós, através da alimentação e do jejum intermitente, podemos aumentar. Para dar-vos aqui pontos. Porque esta bactéria, como se alimenta da mucina que existe no nosso intestino, é ela que mantém a permeabilidade intacta, é ela que mantém a estrutura saudável da nossa mucosa intestinal e é ela que faz este equilíbrio todo do microbioma. Se ela não existe, que é o que acontece, os estudos todos mostram isso, ela decresceu drasticamente e mais em pessoas que têm uma má alimentação, comem fast food, comem açúcar, comem hidratos, produtos refinados, que comem hidratos de carga glicêmica alta, etc. Isso alimenta outras bactérias em detrimento desta Akkermansia. E então, a Akkermansia é que vai modular aqui e tornar aqui este equilíbrio do intestino. Exato. E nós podemos aumentar a sua expressão com o jejum intermitente, porque não há mais nada para comer, as outras não têm comida. Olha, perfeito. As outras bactérias não têm comida, portanto alimentamos a Akkermansia. Isso é um conselho útil, porque muitas vezes as pessoas pensam-se bem, que alimenta esta bactéria é as fibras, é o amido resistente, mas quando temos um SIBO, ou temos um SIFO, ou temos precisamente, quando temos uma permeabilidade, nós temos que primeiro limpar o terreno, preparar o intestino, torná-lo impermeável, ou seja, colocar ou seja, ter uns passos que antes começarmos a tomar probióticos e fibras, porque isso pode piorar. Não pode, isso é um erro crasso. Exatamente. Olha, esse é que é erro. É melhor o jejum que vai modular. Esse é que eu vejo que é erro, Cátia. As pessoas chegam à consulta pior. Esse é que é erro. Muito mais do que quando as pessoas chegam a dizer estou a fazer jejum sozinha, para autorrecriação. Perfeito. Agora, quando as pessoas vão e começam a tomar probióticos sem perceberem como é que está o terreno, esse é que é um problema. Exato. E muitas vezes as pessoas começam a tomar probióticos sem saber bem porquê e vêm piores, incham mais e começam a sentir-se mal. Esse é que não faz sentido e, a meu ver, até pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial. Eu dou probióticos, acho que é fantástico, temos todos que tomar probióticos, mas numa fase. Tudo isto tem que entrar no seu timing, no seu tempo. Isto tudo, este saneamento intestinal tem um processo. Tem tudo que estamos a alimentar, não é? O que é que os bichinhos, quais são os bichos que nós estamos a alimentar? Portanto, exato, é um processo. E começar a fazer fibras, muitas vezes, por exemplo, se nós temos uma disbiose pela flora fermentativa, aquela que fermenta, se eu vou dar fibras a essa pessoa, não vai ficar pior. E se calhar tenho que dar uma dieta carnívora. Quantas vezes nós às vezes temos que dar uma dieta carnívora? 3 dias. Para fazer este equilíbrio, para aumentar as proteolíticas. O jejum intermitente, não é? Também os FODMAPs, alguns casos, durante um período. Exato. Mas há outras pessoas que tens que dar uma dieta com mais rica em FODMAPs, depende do que é que está lá e através dos sintomas a pessoa consegue perceber o que é que está lá. Exato. Agora, isto é como uma selva, é um ecossistema. E como qualquer ecossistema, é preciso estar em equilíbrio. E o desequilíbrio, pode haver desequilíbrio, não é? Como é óbvio com fatores externos. Por exemplo, ainda voltando ao jejum, eu acho que este ponto é importante. As pessoas têm que ter noção disto. Eu faço jejum, ok. Alimento a minha Akkermansia, eu vou modelar e vou baixar outras bactérias e aumentar aquelas que eu preciso. Porque a Akkermansia é fabulosa para podermos ter depois as outras, a estrutura e mucosa, muco, para conseguirem as outras bactérias sobreviver. É a bactéria modeladora do meio, ok? E é a bactéria que me corrige a permeabilidade intestinal. Tão importante nas doenças autoimunes, na tiroidite Hashimoto, por aí fora. Então, neste período de jejum, eu vou fazer isto, mas se eu durante o período que eu como tudo mal, lá está outra vez, eu vou outra vez alimentar aquelas bactérias que não era suposto eu alimentar. Não é? Se eu vou comer açúcar, se eu vou comer açúcar, já está tudo mal. Por isso tem que haver aqui um equilíbrio. Nós, quando mudamos, ou mesmo viajamos, agora de férias, que as pessoas vão de férias, outras comidas, outros ambientes, ou seja, a nossa microbiota muda.
Portanto, por isso é que é muito importante fazer esse processo, perceber o que é mais indicado para cada situação, né, em particular, e depois manter alguns hábitos que foram adquiridos. Né? A nossa, é isso mesmo, a nossa microbiota muda para bem e para mal muito rapidamente. Se tu tiras alguns alimentos, fica controlado, mas se incluís aqueles alimentos, ela descontrola outra vez. E esta noção é aquilo que temos que ter e que tem que se pensar que não é, agora faço jejum intermitente, vou melhorar o meu intestino, vou melhorar a permeabilidade, vou melhorar estas espécies bacterianas que são importantes na modulação e no equilíbrio intestinal, e agora na hora de comer, embora posso comer aquelas coisas todas, porque não faz mal. Não faz, porque está a alimentar outro tipo de bactérias. Portanto, eu acho que é importante termos aqui Ou fui a noção. uma festa e agora vou fazer jejum, pronto, e recupero tudo. Pronto, tem que ser esse equilíbrio, né? Não tentar. Tem que ter o equilíbrio, mas também não se pode ser fundamentalista e se vamos a uma festa temos que festejar. Exato. Sem extremos. Não sem pode exageros. ser, vou fazer jejum para depois, pronto, olha, agora vou fazer uma festa. Não sou nada, eu não consigo, e quanto mais trabalho nisto, acho que as pessoas que são fundamentalistas não são aquelas que conseguem atingir melhores resultados. É como há pessoas que só comem carne, são aqueles carnívoros, há pessoas que só comem legumes. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque nós somos carnívoros, somos omnívoros, somos carnívoros e comemos carne e comemos vegetais, não é? Nós somos Herbívoros omnívoros. comemos vegetais e comemos carne, é a nossa natureza. Portanto, também não conseguimos, temos uma capacidade, não temos a capacidade enzimática que as vacas têm para digerir legumes, certo? Não Sim, temos. Os herbívoros, os animais herbívoros têm um intestino muito grande, não é? Até Claro, não temos essa capacidade. Por isso é que acho que as pessoas não podem só comer legumes. Ou só cereais, né? Porque depois aí Só também. cereais. E as lectinas, tudo isso, os fitatos, tudo isso. Isso. E as fibras, e os cereais, os legumes são tóxicos. E os legumes têm excesso de legumes também são tóxicos. As pessoas às vezes pensam, são legumes que é bom. Não é. Também é tóxico. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Tem que Depois haver tem a aqui ver também com a situação atual da pessoa, né? Se ela tem uma má digestão, se vai comer tudo cru, se vai comer cozinhado. E tudo também. Exato. Isso depois depois são as particularidades. Nós estamos a pensar numa pessoa que tenha um sistema digestivo normal. Eu tenho um sistema digestivo normal. Se eu começar a comer só carne, eu vou desequilibrar o meu sistema digestivo. Claro. Eu tenho um sistema digestivo equilibrado. Faço bem as digestões, está tudo bem. Se eu começar a comer legumes, vou desequilibrar, porque o excesso de lectinas, o excesso de... Diz-me o que comes, dir-te-ei as bactérias que tu tens. Mais ou menos. Mas é isso. Exato, somos omnívoros, portanto não somos carnívoros, não somos herbívoros, não somos. Portanto, estas. Somos omnívoros, aí é que está. E que nós cada vez mais temos que ir à nossa essência e à nossa. Equilibrar às nossas origens, ao nosso. esse aspecto, e sim, muito bem. O jejum intermitente, só dizer duas coisas, que eu também acho que é importante. Eu só estou a falar na quermância, mas o jejum em termos de intestino tem inúmeras funções. Baixa todos os mediadores inflamatórios, as interleucina 1, interleucina 2, TNF-alfas, portanto, tudo o que são mediadores inflamatórios, o jejum intermitente baixa, ajuda a reduzir. Portanto, a resistência à insulina, a questão da fome, da sim, exato. Eu estou a concentrar agora no intestino. Muitos benefícios, sim. Os outros benefícios do jejum é uma loucura. Mas em termos de intestino, não é só na O som não está. Não sei agora. Agora o som ficou. Não sei se sou eu, a Alexandra que está. É a rede, se calhar. Já estamos. Sim. Já. Pronto. Saiu? Já estamos? Estava a dizer que o jejum intermitente regula as autoimunes. O jejum intermitente é super aconselhado pela regulação. E aqui ligando à tiroide, Alexandra, já fazia aqui a ponto aqui também, porque as pessoas que estavam aqui também curiosas. Havia aqui um caso que também falou que melhorou com jejum, com a tiroide de Hashimoto, e é isso, não é? Vai haver uma melhoria, não é? O que nós falamos há pouco, aqui a questão da tiroide, não é? Daquilo que eu tinha lido também, a questão de ter a ver com os jejuns muito prolongados, ou seja, quando chegamos a uma fase
em que falávamos também pode estar a haver uma adaptação metabólica, né, que da formação da T4 em T3, né, nomeadamente porque ou seja, quando fazemos uma restrição, mesmo comendo, mesmo fazendo dieta restritiva em hidratos de carbono muito tempo, e estamos a falar de hidratos de carbono, não estamos a falar propriamente de cereais, pode ser uma batata doce, pode ser fruta, não é? Ou seja, se eu restringir durante muito tempo, e aí é que já pode haver indicadores, né, que ela começa a baixar a T3. E eu falava aqui com a Alexandra há pouco, e pode ser também uma adaptação metabólica, né, do próprio corpo àquele registro, ou seja, aquele processo que acontece, né? Esta adaptação metabólica, ou seja, há aquela fase em que parece que estamos pior do que melhores, não é? Cátia, pois, mas estas as nossas hormonas, por exemplo, e o que eu acho que faz mais sentido é nós, por exemplo, em determinadas alturas dos ciclos, por causa da questão hormonal, não restringir tanto. Temos alguns picos hormonais, nós mulheres, em que não se deve fazer jejuns tão prolongados. Não deve fazer um jejum de 48 horas. Não é? Num pico que eu preciso de uma produção extra de hormonas. Por exemplo, no 21º dia do ciclo, eu preciso de um pico de progesterona. E se calhar a progesterona eu não devo fazer uma restrição tão grande. Isto tem a ver, por exemplo, se for uma mulher hiperestrogénica, se calhar deve fazer uma restrição para não produzir tantos estrogénios. Depende sempre de cada pessoa. E nós comer podemos mais jogar. cifras, comer mais esse tipo de alimentos, não é? Exato, Que vai podemos equilibrar. jogar com os alimentos de acordo com o ciclo menstrual e de acordo com a tiroide também. Agora, eu pessoalmente acho que problemas de tiroide, a maior parte da questão da tiroide, a tiroide é um órgão que intoxica muito facilmente. É um órgão muito sensível. E para mim, eu acho que nós temos grandes benefícios em fazer, por exemplo, esta dieta que imita o jejum pelo menos uma vez por mês, porque é altamente desintoxicante de resíduos. Nós associamos muito o hipotiroidismo, os de Hashimoto especialmente, ou desregulações da tiroide com Epstein-Barr vírus, aparece muitas vezes, desregulação por Epstein-Barr, aparece desregulação da tiroide por mercúrio das amálgamas dentárias, aparece desregulação da tiroide por bactérias, algumas bactérias que estão não ativas, mas estão em apetenos e que constituem tóxicos para a tiroide, como por exemplo a Yersinia, e há uma série de outros fatores de toxicidade que a tiroide sofre. Pylori, não é? Depois de falta de ferro ou disfunção da tiroide, enfim, há vários. Exatamente, há vários. É Helicobacter pylori no estômago, baixa de ferro ou fungos. Isto está tudo metido. Por exemplo, tu tens uma carga fúngica imensa no intestino. Os fungos, se calhar muitas mulheres que têm ferritinas baixas e ferro baixo, têm cargas fúngicas enormes, porque os fungos alimentam-se também do ferro. Exato. Não tem a ver só com pode ter a ver com o estômago, com o pH do estômago, com a absorção do ferro, pode ter a ver com milhares de coisas. Mas estou a dizer aqui os exemplos saem um bocadinho mais da caixa. E se calhar é a parte fúngica. Não sei se também aparece muitas pessoas com hipotiroidismo e que têm muitos fungos intestinais. Têm uma carga muito grande fúngica. Basta ter um fungo na unha do pé. Se eu tenho um fungo na unha do pé, eu tenho fungos no intestino. E eu vou tratar o fungo da unha do pé e estou anos a tratar e eu não consigo tratar. Porquê? Porque o meu fungo está sistémico. Okay? Ele tenta escapar-se pela unha do pé. E se eu tenho fungos, estou a fazer aqui uma relação só para as pessoas perceberem que isto é tudo muito relacionado. Eu posso ter uma carga fúngica grande no intestino, essa carga fúngica grande vai-me diminuir também a absorção, as concentrações de ferro, e se eu tenho pouco ferro, a tiroide já não está bem, e se o T3 baixa, os movimentos peristálticos do intestino também baixam, vou ficar com constipação. Está tudo ligado, exatamente, está tudo ligado. Aqui estava a perguntar, eu tenho ferro bom, mas tenho a ferritina baixa, é porque os depósitos estão baixos, não é? Geralmente nós usamos a ferritina como medidor, não é? É as reservas. A ferritina são as reservas. Exato. E é isso. E a questão também, havia aqui uma questão que nos perguntaram, falta responder aqui esta questão, que é a questão do peso. Portanto, tem benefícios, não é? Na perda de gordura e até a nível do apetite. Queres comentar aqui também essa questão? A nível do apetite, eu acho que já falei um pouco, já explicámos, tu também já falaste, da grelina, da leptina, a pessoa fica menos viciada na comida. Quem faz jejum intermitente, nós já temos muitos anos de pôr pessoas a fazer jejum intermitente, ficamos com muito menos fome, desabituamos-nos do hábito de comer. E as pessoas que à partida dizem, eu não vou conseguir estar tantas horas sem comer, são aquelas que mais precisam e as que mais aguentam.
e que depois aguentam e dizem logo, afinal é fácil, isto afinal Sim. sinto super bem, isto é Também há pessoas que eu já tive que dizer, eu nunca vou conseguir, mas depois é aquelas que já fazem naturalmente. Sim. e depois aquelas que conseguem. Portanto, essa questão da fome é uma questão que é muito facilmente Olha, temos ultrapassável. É aqui. super fácil ultrapassar. O problema que eu acho que surge um pouco mais é pessoas que acham que vão fazer jejum intermitente para perder peso. O jejum Esse intermitente ajuda-nos não é. imenso a perder peso. Mas Isso não vai é responder aqui para uma perder questão. peso. Está aqui uma questão que eu estou a ficar com pouca bateria. Vamos responder aqui estas duas questões que acho que são interessantes. E que